E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de instalações elétricas. Na aula de hoje, nós vamos dar início à unidade 3, que é sobre instalações de lâmpadas com interruptores simples, bipolares e também tomadas de corrente. Bom, essa unidade do nosso curso, ela está dividida em 6 subtópicos, tá? O primeiro, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, é sobre linguagens utilizadas em instalações. Depois nós vamos estudar o subtópico instalação de dispositivos de comando, iluminação e de pontos de tomada na semana que vem. Na sequência vamos ver sobre tipos de ligações elétricas, depois instalações de duas lâmpadas incandescentes e pontos de tomadas, sobre instalação em 220 volts e sobre instalação de lâmpadas fluorescentes. Então, ingressando aqui no assunto da nossa aula de hoje, que é sobre linguagens utilizadas em instalações. Bom, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é discutir, eu vou apresentar para vocês vários termos que vocês vão perceber que eu vou utilizar tanto aqui quanto na disciplina de projetos, que elas são relacionadas, né? E para vocês já irem se habituando a esses termos, porque vocês vão escutar bastante deles, tá? Toda vez que a gente fala, em instalações elétricas, a gente está se referindo a um conjunto de partes elétricas e não elétricas também, mas que estão associadas e que têm características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. Tá? Então, tudo que faz parte do sistema elétrico, ou que ajuda ao funcionamento do sistema elétrico, nós chamaremos então de instalações elétricas. Tá? Ah, uma linha elétrica de sinal, tá? Então, quando tiver acompanhado dessa palavra de sinal, a gente está se referindo a uma linha que tem por finalidade permitir o fluxo de sinais eletrônicos, tá? Ou seja, basicamente telecomunicações, intercâmbios de dados, controle, automação. Na nossa casa seria por onde passa o áudio do interfone, por onde vêm os dados da internet, os cabos de rede e assim por diante. Todas essas são linhas elétricas de sinal. Nós temos a linha externa, que é destinada à entrada ou à saída de uma edificação, que pode ser de energia, pode ser de sinal, uma tubulação de água, de gás ou de qualquer outra utilidade. Nós temos o termo ponto de entrega, tá, que é o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa, a distribuidora de eletricidade, no nosso caso a EDP Celsa, com a instalação elétrica da unidade consumidora, que é para a casa para a qual nós vamos fazer o projeto elétrico. Tá? E ali vai ser delimitada, então, a responsabilidade da distribuidora, definidas pela autoridade reguladora. Né? Ou seja, até ali a responsabilidade é da distribuidora de energia elétrica, dali em diante, do quadro de medição em diante, vai ser sob responsabilidade do eletricista que está fazendo a instalação e de quem fez o projeto elétrico. Nós temos chamado então um ponto de entrada de uma edificação, que é o ponto onde a linha externa penetra na edificação. No caso de energia elétrica, a referência fundamental do ponto de entrada é a própria edificação, que é o ponto de entrada, além do corpo da edificação. Outra referência é o barramento também de equipotencialização, que é o BEP, né, a sigla, né, de barramento de equipotencialização principal, localizado junto ou bem próximo ao ponto de entrada. Então tem aqui um exemplo, onde nós temos aqui o poste da rua, né? Nós temos um ramal de ligação, né, que liga o poste até o ramal de entrada da nossa casa. Né? Então tem um poste da rua, nós temos um ramal de ligação que liga o poste até a entrada da nossa casa, aonde tem o chamado quadro de medição, que o pessoal fala relógio, né? Esse aqui não é relógio porque não marca horas, ele faz medição do consumo de energia elétrica. Após o quadro de medição, nós costumamos ter uma caixinha, que é onde fica esse BEP, que estava comentado aqui no slide anterior, o barramento de equipotencialização. Então, daqui para frente é responsabilidade nossa. Tá? Então, desde o medidor, passando pelo BEP, até o quadro de distribuição, a gente que projeta, a gente que instala como eletricista também. O chamado ponto de utilização, tá? É o ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamentos
de utilização, né, ou seja, uma tomada, por exemplo, ali é o ponto de utilização. Os critérios para a classificação do ponto de utilização vão ser, então, a tensão da linha elétrica, ou seja, quais são os critérios importantes para um ponto de utilização. É a tensão da linha elétrica, e dependendo de onde você está, é muito importante você fazer a identificação da tensão, principalmente se você tem tomadas mistas na instalação, por exemplo, algumas que são 127, outras que são 220, é importante que você faça essa identificação, então, nas tomadas, se for o caso, né? A natureza da carga prevista, né, se vai ser um ponto de luz, se vai ser um ponto para aquecedor, um ponto de aparelho ar-condicionado, né, e assim por diante. O tipo de conexão previsto, né, se vai ser uma tomada, se vai ser um ponto de ligação direta, né, sem tomada, enfim, assim por diante. Além disso, uma linha elétrica ela pode ter um ou mais pontos de utilização. Quando a gente fizer um circuito, né, e agregar nele 5 tomadas, 6, 7 tomadas, por exemplo, eu vou ter ali 7 pontos de utilização a uma mesma linha elétrica, que é o circuito ao qual eu estou fazendo a instalação. E o mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos de utilização. Eu posso ter um ponto com uma tomada dupla para poder alimentar 2 dispositivos naquele ponto. Ou, né, subdividir aquele ponto em 2 subpontos. Em relação à constituição do ponto de utilização, né, ele vai ser constituído basicamente por 2 elementos, tá, ou pontos, que vai ser o de comando, né, com o respectivo quadro de distribuições interruptores, e o ponto ativo ou útil. Tá? O ponto ativo ou útil é o ponto onde se instala um dispositivo, tá, que tem a finalidade de transformar a corrente elétrica em algum efeito ativo. Por exemplo, receptáculo, onde a gente instala uma lâmpada, uma tomada de corrente, onde você vai ligar um aparelho eletrodoméstico, assim por diante. E o ponto de comando, ele é um dispositivo por qual se comanda um ponto ativo. Então, por exemplo, eu tenho um ponto ativo que é uma lâmpada e eu tenho um ponto de comando que é onde eu vou colocar o interruptor que aciona essa lâmpada. Então a gente tem essas duas terminologias em relação à constituição do ponto de utilização. Além disso, nós podemos ter esse comando, por exemplo, feito por um chamado interruptor simples ou unipolar, que tem por função, a função dele é acender ou apagar uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas funcionando simultaneamente. Então a gente vai estudar ligação série, ligação paralelo, por exemplo, para ver como é que a gente faz para poder acionar um grupo de lâmpadas, por exemplo, tá? Que funcionam simultaneamente. Ele pode ter 2 seções, que nos possibilitam, então, acionar 2 lâmpadas independentes, ou seja, eu consigo ligar e desligar cada uma dessas 2 lâmpadas de maneira independente. Ele pode ser de 3 seções, a mesma coisa do de 2, só que agora com 3 lâmpadas, né? Eu posso destinar cada uma das seções a uma lâmpada. Na verdade, fica mais correto falar cada uma das seções a uma ou um conjunto de lâmpadas, né? Eu posso ter, por exemplo, um interruptor de 3 seções acionando 3 conjuntos de 5 lâmpadas. Cada conjunto tem 5 lâmpadas, ou seja, eu tenho 15 lâmpadas e eu consigo ligá-las de 5 em 5. Assim como é a nossa sala de aula, né? A gente tem lá, não sei se vocês vão lembrar, porque já tem um certo tempo, né? Mas a gente tem lá um conjunto, por exemplo, de 3 ou de 2 interruptores, e quando você aciona cada um deles, você consegue comandar um conjunto de lâmpadas dentro da sala de aula. Aí nós temos um interruptor simples bipolar, que ele também serve para ligar e desligar, né, acionar ou apagar uma lâmpada, um conjunto de lâmpadas simultaneamente, né, só que essas, nesse caso do bipolar, é porque a gente está tendo um circuito com fase-fase. A gente nunca pode deixar uma fase ligada diretamente a um ponto de luz. Então, no caso, a gente ter uma distribuição com fase-fase, obrigatoriamente o nosso interruptor tem que seccionar as 2 fases. E aí quem é o interruptor que faz isso é o interruptor bipolar, conforme nós vamos estudar mais para frente. Nós temos o chamado interruptor paralelo, que é aquele que permite com que você acione o mesmo ponto de 2 lugares diferentes. O three-way, que a gente até viu lá na nossa disciplina de desenho. Nós temos o interruptor intermediário, estou falando que a gente viu o conceito, não como utiliza ele, tá? A gente vai estudar direitinho como é que funciona, como é que faz para instalar ele. Assim como o intermediário, que é instalado entre 2 interruptores paralelos, ampliando então o número de pontos diferentes que eu posso utilizar para acionar aquela lâmpada. Por exemplo, com o interruptor paralelo eu vou poder acionar sempre de 2 pontos diferentes.
E aí, com o interruptor intermediário, eu posso adicionar quantos pontos eu quiser. Por exemplo, posso colocar 2 paralelos com mais 3 intermediários, me possibilitando acionar aquele mesmo conjunto de lâmpadas ou lâmpadas de 5 pontos diferentes. Para vocês imaginarem uma utilização dessa, pensa num corredor de uma pousada, onde você tem, sei lá, 10 quartos no corredor, e aí ao lado de cada porta dessa você coloca um interruptor para poder ligar ou desligar todo o corredor que atende aqueles 10 quartos que eu comentei. Tá? É claro que hoje em dia costuma-se ser mais prático utilizar o sensor de presença nessas situações. Tá? Nós temos chamado botão ou pulsador, né, que é o dispositivo de auto-retrocesso, ou seja, uma vez que você pressiona, ele volta sozinho, que tem finalidade de ligar um ponto ativo por um pequeno pedaço de espaço de tempo, né, ou aplicar o pulso de tensão em dispositivo intermediário ou ponto ativo. Por exemplo, campainha, cigarra, minuteria, todos aqueles interruptores que você aperta e ele retorna sozinho, é um botão ou um pulsador. E nós temos também o dimmer, né, ou variador de tensão, que é comum naqueles controles de ventilador de teto, que possibilita variar a tensão do ventilador, por exemplo, né, para fazer ele girar mais devagar ou mais rápido, ou também um dimmer para poder possibilitar com que você aumente ou diminua a intensidade de uma lâmpada. Se atentem, não é qualquer lâmpada que faz isso, né? Uma lâmpada fluorescente comum, por exemplo, ela não te possibilita esse controle de ajuste de fluxo luminoso, ou seja, da iluminação da lâmpada baseado num dimmer. Né? A lâmpada incandescente sim funciona sem problemas. Né? E aí, para esse tipo de interruptor, vão ter basicamente 3 tipos distintos. Tá? O que é deslizante, que é aquele tipo uma alavanquinha. O rotativo, né, que você gira, né, esse daqui da imagem. Tá? E o digital, que é onde você vai ter um botãozinho lá, por exemplo, para você poder aumentar ou diminuir a intensidade luminosa. Nós temos o chamado ponto de tomada, tá? Que é o ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou dos equipamentos a serem alimentados é feita através da tomada de corrente. Um ponto pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Tá? Um ponto de tomada ele pode ser classificado seguinte esses critérios aqui, que são a tensão do circuito, né? Igual comentei, né? Se você colocar lá ambientes que possa ter tensões diferentes, 127 e 220, você tem que identificar os pontos, para não dar confusão no usuário. Tá? Ao número de tomadas de corrente, ao tipo do equipamento que você vai alimentar, se ele tem alguma característica diferente. Por exemplo, os equipamentos importados eles costumam ter um padrão de tomada diferente do padrão nacional. Tá? E a corrente ou das tomadas de corrente que você vai utilizar. Um outro termo utilizado é o chamado fiação, tá? Que é a representação ou marcação dos condutores dos traçados do projeto de instalações elétricas para fazer a identificação do número do circuito, a seção dos condutores e também para orientar o trabalho de passagem, né? Ou seja, que a gente chama de enfiação dos mesmos no eletrodutos. E nós temos o esquema, tá? Que é a representação de uma instalação elétrica de maneira integral ou parcial, utilizando símbolos gráficos normalizados. Tá? E esses esquemas eles vão poder ser então multifilar, unifilar e também de distribuição, que é o próprio multifilar ou unifilar, dependendo de como você, de qual livro você está usando para estudar. Tá? O esquema multifilar ele vai ser a representação de uma instalação elétrica ou de parte dela em seus detalhes, onde cada traço representa o condutor correspondente. É utilizado em pequenos circuitos, tá? Normalmente para ensaios ou para experiências. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um esquema multifilar, mostrando exatamente como você deve pegar a fase, ligar o interruptor, do interruptor à lâmpada, da lâmpada ao condutor neutro, uma tomada, né, que eu ligo o neutro na esquerda, a fase na direita e o condutor terra ao meio. E aqui tem um exemplo de um esquema multifilar feito numa bancada de trabalho. Onde tem a fase passando pelo interruptor, do interruptor o retorno encaminhando até a lâmpada e da lâmpada retornando o neutro. Tá? É esse desenho aqui feito na prática. Nós temos o esquema unifilar,
que é a representação simplificada de uma instalação elétrica, identifica o número de condutores, fiação e representa seus trajetos por um único traço. Tá? Esse tipo de esquema ele é utilizado na elaboração de projetos elétricos, que conforme nós já vimos, né, na disciplina de desenho, que se ocupa com a posição física que se preocupa, perdão, com a posição física dos dispositivos. Ou seja, onde que vai ficar cada uma das tomadas, interruptores que a gente previu no nosso projeto. Né? Então aqui eu tenho numa planta, né, a representação unifilar, dizendo exatamente onde vai passar o eletroduto que vai ligar a tomada do circuito 2. Ele passa embutido na parede da caixa de distribuição até esse ponto aqui, que é onde vai ficar a tomada, e desse ponto até esse ponto, esse tracejado está indicando que a gente vai fazer a passagem dos fios, dos fios subterrâneos, pelo piso. Tá? E aqui nós temos os eletrodutos, por exemplo, que levam o circuito 1 até o ponto de iluminação e do ponto de iluminação até o ponto de acionamento, que é o ponto A. E nós temos o esquema de distribuição, que é a representação da distribuição dos circuitos e dos dispositivos de proteção, tá? Que é o próprio quadro de distribuição que a gente está comentando desde o começo. Aqui dentro pode ser utilizado multifilar, ou unifilar, ou trifilar, né? Que esse cara vai ser então onde é o centro da nossa instalação, que é dali que saem todos os circuitos que a gente vai utilizar. E aí, por isso, ele deve ter ali dentro dele a proteção para cada um desses circuitos. Então está aqui o esquema de distribuição, onde nós temos mostrando fio a fio como é que chegam os condutores que vêm do QM, que é o quadro de medição, por onde eles passam. Passa no disjuntor residual geral, passa num dispositivo de proteção contra surto. Nós temos o neutro indo para uma barra de neutro, terra indo para uma barra de aterramento, de proteção, né? E aí nós temos aqui um disjuntor bipolar, que é ligado aqui na esquerda, que utiliza a fase R e S, com um disjuntor de 25 amperes, para acionar o meu circuito número 8. E assim nós temos todos os outros, né? Se eles são bipolares, iguais o 7 e o 8, ou monopolares, igual ao restante, eles poderiam ser também tripolares, né? Onde utilizam 3 disjuntores para poder fazer acionamento. Então esse desenho aqui é muito importante para o instalador, para nós, né, da disciplina de instalações elétricas, porque olhando para esse desenho fica fácil de você pegar ele e de fazer a instalação elétrica do seu quadro, seguindo exatamente a mesma distribuição. Porque a gente vai ver que o equilíbrio das fases é importante. Então, uma vez que você definiu o posicionamento dos seus disjuntores, dizendo aonde cada um deles vai ligar, você deve depois garantir que a instalação ela esteja de acordo com o que foi planejado, porque senão pode ser que você coloque um quadro e o seu disjuntor vai desarmar por sobrecarga exatamente por ter alguma das fases não equilibradas. Uma outra forma de representar o esquema de distribuição é através do esquema unifilar, que é esse da direita aqui, né? No esquema unifilar, então, ao invés de ter todos os fios que representam a ligação sendo representado, a gente coloca um fio único e diz o que está passando ali dentro, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse trecho, um único fio, mas eu tenho uma janelinha aqui dizendo, ali passam 3 cabos de 10 milímetros quadrados, mais um neutro de 10 milímetros quadrados, com proteção de 1 kV. Deve ter nesse camarada. E o diâmetro do eletroduto é um diâmetro de 40 polegadas, tá? Que dá mais ou menos aí 1,5 polegadas. E aí nós temos aqui, por exemplo, ao invés de representar disjuntor bipolar, tripolar, a gente pode colocar aqui uma simbologia, como essa daqui, com 2 tracinhos, que vai representar que esse cara é um circuito bipolar. Esse daqui é um circuito bipolar, mas os outros são todos circuitos monopolares. Tá aqui a corrente de cada um dos disjuntores, e aqui o espaço de reserva no meu quadro. Aqui eu estava aqui 2 na esquerda, 2 na direita. Aqui estão todos aqui embaixo, dizendo que eu estou reservando 4 circuitos, 2 ligados na fase S e 2 ligados na fase T. Bom, pessoal, era isso que eu havia programado para a aula dessa semana. Caso vocês tenham alguma dúvida, utilizem lá o espaço do fórum para poder retirar. E compareçam também à aula da próxima semana. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.